Já tem 13 pessoas já, a Larissa já está lá. Olha aqui, pessoal. Tua mãe, o Oi, mamãe, tudo bem? Lúcia, Wallace. José de Moura. Tudo bem, meu querido? José de Moura. Marcelo Barbosa, Paz do Senhor, Larissa. Baixa o som, tira o som. Amém? Walter, Fernanda Pinheiro, Paz do Senhor para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Rosiane Oliveira, Paz do Senhor, irmã. Tudo bem? Marcelo Peixoto, meu presbítero, a paz do Senhor. Carlos, Bárbara, tudo bem, meus diáconos? Lidiane Guimarães, a paz do Senhor, como é que está o Jean? Leonardo Alvim, esse é meu amigo lá de Unamar. Glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Fala, Fabiana, a paz do Senhor. Como é que estão? Todos vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto. Esse culto de ceia, né? Onde vamos ceiar, onde vamos dar graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Amém? Eu estava aqui programando com a Aninha de fazer um culto lá na igreja, mas somente eu e ela, né? Mas ninguém. Como se nós estivéssemos ali juntos. Tem que, durante a semana, ver como vai ficar lá a gravação, colocar a nossa câmera lá para ver como vai ficar a filmagem, se a imagem vai ficar boa, vai ficar legal, a transmissão. Amém? Glória a Deus. Seu Jerônimo Lima, seu Gera, paz do Senhor, meu irmão. Luciano, a paz do Senhor, minha ovelha. Oh, glória. Isabela, a paz do Senhor. A Isabela fica entrando e saindo, só para eu saber que ela está ali. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Vamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Já são 8 horas, vamos começar. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos, se ligue com Deus, tire agora tudo aí que está à sua volta que vai tentar tirar sua atenção. Esse é o momento seu com Deus, esse é o momento meu com Deus, é o momento nosso com Deus. Amém? Feche teus olhos, incline sua cabeça, se possível, e oremos. Amantíssimo Deus e querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, ó Pai. Talvez não de forma carnal, mas espiritual. Estamos ligados, somos um corpo. Ó Deus, fazemos parte de uma só igreja, que é a Igreja Universal, a igreja que se estende por todo o mundo, o teu corpo místico, Senhor. Mas também fazemos parte de uma igreja local, a igreja missionária diante da cruz. Estamos aqui juntos, ó Pai, neste momento, aonde iremos ceiar, iremos participar deste momento solene, deste sacramento santo, aonde tomaremos posse, ó Deus, do pão, que é a tua carne, ó Deus, que foi moída na cruz, e do sangue, que simboliza, ó Pai, o suco da vide, ó Deus, que é a justificação, aquilo que foi derramado por nós na cruz do Calvário, o teu sangue. Ó Deus, toma nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, todo pensamento que não te louva, toda intenção que não te agrade. Senhor, venha nos perdoar neste momento. Entra em cada casa, entra com a paz, traz o teu povo com a mente cativa à tua palavra. Entra com libertação, entra com cura nesta noite. Levanta o que está caído e dá força ao que está cansado. Ó Pai, eu te peço neste momento, eu oro junto com o teu povo, que o Senhor possa nos abençoar, tomar este culto, que será um culto de, ó Pai querido, de ações de graças a Ti, ó Pai, aonde estaremos juntos tomando a ceia. Muito obrigado, ó Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Quero mandar um abraço também para a Elizabeth. Vamos orar pelo filho dela, o Mateuzinho, né? Parece que ele
brincando em cima do sofá, caiu, aí bateu com o rostinho e machucou o nariz. Vamos orar pelo Mateus também. Amém? Meu cunhado, Leonardo, está assistindo. Eu quero... Lúcia Santana também está assistindo. Ô, Lúcia, manda um beijão para Maria, um abraço aí pro Cal. Amém? O irmão aí da minha esposa, o Adriano Maltarolo, está assistindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Aleluias. Galante. Aleluias. João, meu diácono João, a irmã Eliane, a Vanessa está assistindo, meu pai Flávio, Fabão Russo, paz do Senhor, meus irmãos. Cristiane Freitas, um abraço, dá um abraço em todos aí. É com prazer que eu recebo todos vocês aqui na minha casa. Estamos aí durante esse tempo aí em quarentena, sem podermos sair, sem podermos cultuar o Senhor, mas não vamos transformar esse momento num momento triste, apesar de tantas mortes estarem ocorrendo. Vamos continuar orando ao Senhor, para que esse vírus não se alastre e nem que ele venha ganhar poder de destruição no corpos das pessoas. Amém? Então, irmãos, vamos adorar o Senhor com o hino, antes de nós entrarmos na palavra e antes de nós podermos ceiar. Amém? Vamos cantar o hino 526 da harpa cristã. Nos acompanhem, se possível. É um hino fácil, eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir acompanhar a gente. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Aleluia. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim,
salvação que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus teu povo seu buscar, no lar eterno Jeru jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Eu quero hoje trazer a vocês uma palavra que tem tudo a ver com esse momento. Não falo do vírus, eu falo da ceia. Amém? Eu peço para que vocês abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23. Vamos abrir juntos. Esse é um ato sublime de pegar a Bíblia com as mãos, esse livro santo, e abrirmos com os nossos dedos, passarmos as folhas. Isso tem um significado muito importante. Amém? Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. A ceia do Senhor, o tema desta passagem. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, esperem uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Eu quero que vocês guardem aí com vocês a passagem de número 23, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer:
Eu recebi do Senhor que também estou ensinando. E no verso 24, aonde diz: e tendo dado graças, ele partiu e disse: comei isto que é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Veja, isto aqui é uma ordenância, muito mais do que um sacramento. A minha cabeça está sendo cortada. Muito mais do que um sacramento apenas, né? É uma ordenância do Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele não inventou a ceia, ele recebeu isto do Senhor. Uma ordenância dada pelo Senhor. No livro de Mateus, no livro lucano também, nos escritos lucanos, vocês podem ver que o próprio Jesus, ele participou de uma ceia com os seus discípulos antes da sua morte, a sua morte de cruz. Diz a palavra que ele deu graças e partiu o pão, e dividindo o pão, ele dividiu entre os seus discípulos. E é disso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre o significado da ceia. A ceia, ela tem um significado enorme para todos nós. Não é apenas o ato da coisa, ou seja, o ato de pegar o pão, de pegar o cálice, que faz da gente um cristão. Mas é todo um simbolismo que existe por detrás disso. E o que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo diz que ele recebeu isso do Senhor. E por isso ele está nos ensinando a igreja apostólica, a igreja do primeiro século e as demais igrejas que viriam ao longo dos séculos. E no capítulo de número 25, que nós acabamos de ler, ele fala que devemos fazer isto em memória do próprio Jesus. E ele usa as próprias palavras de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, um rememorial daquilo que Cristo passou. E nós precisamos, antes de olharmos apenas para este momento cristológico, temos um olhar para o que simboliza isso, o que simbolizava a ceia para os judeus. Os judeus também eles tinham uma prática de ceiar. Vocês sabem disso. Os judeus, sempre que eles participavam de algum tipo de ceia, seja na festa que eles tinham, os festivais, festa do tabernáculo, festa das primícias, a própria festa do Pentecostes, são festas judaicas. E todas as festas, e em todos os sabá que eram realizados, existia a ceia. E sempre que eles ceiavam, eles tomavam como princípio dar glórias a Deus pelo alimento que ali Deus estava provendo. E existe um nome aonde que caracteriza esse momento judaico. E o nome é Birkat HaMazon. Ou seja, era um momento que simbolizava o momento da ceia, o momento de glorificar a Deus, aonde era feita orações. Depois que a ceia acabava, eram feitas orações de agradecimento a Deus. E que orações eram essas? A primeira oração que os judeus faziam, depois que acabava a ceia, era dizendo: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nutre todo o mundo em bondade, em benevolência e misericórdia. Bendito és tu, nutridor do universo. Damos-te graças, ó Senhor nosso Deus, porque nos deste a herança de uma terra agradável. E uma segunda parte da oração, alguns também tinham o costume de orar desta forma: tem misericórdia, ó Senhor nosso Deus, de Israel, teu povo, de Jerusalém, tua cidade, e de Sião, o lugar da tua glória. Bendito és tu, ó Senhor, que irás construir Jerusalém. Ou seja, eles abençoavam o alimento, porém eles faziam uma rememoração de tudo o que Deus tinha feito por eles e por Israel, em toda a sua totalidade. Eles glorificavam a Deus,
Veja, a primeira oração diz: bendito és tu. Eles adoravam o Senhor pelo pão que o Senhor estava dando a eles, pelo suprimento que estava à mesa. E eles diziam: Rei do universo. Eles admitiam de forma sóbria que Deus era o Criador de todas as coisas. Eles se reportavam ao livro de Gênesis, lá no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, quando Deus forma céus e terra. Ele vai dizer que nutres todo o mundo em bondade, em benevolência e em misericórdia. Ou seja, ele está dizendo, o Senhor que supre o mundo com a chuva seródia, o Senhor supre os animais, o Senhor supre os homens com o alimento, com os frutos, com o maná que está sobre a mesa a cada dia. O Senhor nos supre de saúde, ou seja, o Senhor supre o mundo todo. Eles glorificam a Deus pelo sol, eles glorificam a Deus pela chuva, eles glorificam a Deus pela família, eles glorificam a Deus pelos animais, pelo pasto, pelo gado, eles glorificam a Deus pela colheita, ou seja, eles são gratos a Deus, logo depois que eles estão terminando a ceia. E eles vão dizer mais: benevolência e misericórdia, bendito és tu, nutridor do universo, damos-te graças, ó Senhor nosso Deus, porque nos deste a herança de uma terra agradável. Veja, eles vão se lembrar das maravilhas que Deus fez a eles e a todo o povo. E eles vão se lembrar da própria terra que eles receberam por herança de Deus. E aí a gente precisa nos lembrarmos que eles fazem uma rememoração da mesma forma. Eles rememoram tudo aquilo que eles passaram no passado. Eles se lembram de todas as promessas que foram cumpridas e agora eles estão vivendo. Eles se lembram de Deus agindo através da vida de Moisés. Eles se lembram da promessa de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó, de dar a eles uma terra que manasse leite e mel. Eles se lembram, como eu disse, de Moisés. Eles se lembram do povo atravessando o Mar Vermelho e o exército de Faraó sendo fulminado por Deus, destruído por Deus. Eles se lembram da forma que Deus os libertou das garras de Faraó. Eles também vão se lembrar, fazer uma rememoração da liderança de Josué, como Deus foi poderoso no meio da guerra, ajudando eles a vencerem os seus inimigos e tomar posse da terra prometida. Ou seja, eles fazem uma rememoração de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Eles se lembram, eles recordam todas as benevolências de Deus. E agora, eles passam a glorificar a Deus, dizendo: bendito és tu, Senhor. Tu nos deste essa terra. Eles se lembram de todos os seus antepassados. Se lembram das passagens do livro de Juízes, dos livros de Crônica. Eles fazem uma rememoração do templo do tabernáculo, do templo de Salomão, da glória de Deus da primeira casa, da glória de Deus da segunda casa. E depois deles fazerem essa rememoração, eles agradecem a Deus pela ceia. E ali eles abençoam o alimento e celebram aquele momento em família ou entre amigos também. E voltando agora para a nova dispensação que estamos vivendo, esse novo tempo da graça, esse novo tempo de Cristo, né? Após a morte de Jesus Cristo na cruz, nós precisamos agora fazer uma modificação cristológica do cenário que nós agora estamos envolvidos. E Jesus, ele vai nos mostrar de forma explícita, através de um mandamento, de um mandato, que nós agora devemos fazer também uma rememoração dos seus atos, da sua obra salvífica pelas nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso de número 25, veja: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que vocês beberdes em memória de mim. Ou seja, o significado da coisa é muito importante. Não é apenas pegar o cálice, pegar o pão, comer o pão e tomar o suco da vide. Amém, estou abençoado. Não.
Ele diz aqui, nós precisamos fazer como os judeus fizeram. E Jesus traz esse comportamento lá dos judeus, porque Jesus era um judeu. E ele agora traz para essa nova dispensação. Ele não joga fora esse comportamento, essa tradição judaica. E ele diz, da mesma forma que os judeus, depois de cearem, eles abençoavam o alimento, eles davam glórias a Deus e faziam uma rememoração daquilo que eles tinham passado. E eles glorificavam a Deus pelo presente, assim vocês também devem fazer. Mas agora vocês fazem de uma forma cristocêntrica, ou seja, Cristo agora, ele deve ser o centro do culto de vocês. Cristo agora, ele deve ser rememorado, ele deve ser lembrado, recordado. Como? Através de tudo que ele fez por todos nós. E nós precisamos entendermos isso, que a ceia do Senhor, ela tem um significado explícito nela, não escondido, explícito, aparente. Qual é o significado? O pão é a carne, ou seja, a carne que foi moída na cruz pelos nossos pecados, aquela carne que foi mastigada. Por isso que quando nós comemos o pão e mastigamos ele com nossos dentes, isto faz um símbolo, uma analogia daquilo que Cristo sofreu na cruz. A sua carne foi despedaçada. Ele foi moído pelos nossos pecados, como diz o profeta Isaías, em capítulo 53. O sangue, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que escorreu pelo madeiro e pingou no pó da terra, ele simboliza a justificação dos nossos pecados. Porque no sangue tinha vida. E ali era o lugar para eu e você estarmos. Era o lugar da nossa vida estar pregada naquela cruz. Mas veja, ele derrama o sangue dele pelos nossos pecados e por todo mundo ele faz expiação. Então, nós precisamos nos lembrarmos de tudo que Cristo fez por nós. E agora, eu quero também, neste momento, trazer uma recordação. Uma recordação de alguns ensinamentos dos apóstolos. Como é que eles se comportavam na ceia e como eles oravam quando eles estavam neste momento sublime, diante desse sacramento sagrado. Se não é redundante falar isto, mas diante desse momento celebrável. O que os discípulos faziam? Você precisa ler alguns livros, mas um específico, um livro chamado Didaquê, que são ensinos dos apóstolos, ensinos pedagógicos, que formam 16 capítulos. E esse livro achado lá no primeiro século, com ensinamentos apostólicos, aonde a primeira igreja do primeiro século seguiu, ele é de grande valia para a gente poder entender como os nossos antigos, lá nos primórdios, a igreja primitiva, a primeira igreja, como ela participava, como ela celebrava a ceia. E eu quero dizer para vocês que eles participavam da ceia e da mesma forma que os judeus participavam. Porém, a oração, como eu disse, ela era totalmente direcionada a Cristo. Veja como era a oração dos apóstolos e dos primeiros cristãos no primeiro século. Eles oravam assim quando tomavam posse do pão. Eles diziam: damos-te graças, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que tu revelastes através de Jesus Cristo, teu Filho. A ti seja a glória para sempre. Assim como este pão estava espalhado sobre as montanhas e agora está juntado em um só, e reúne tua igreja dos confins da terra em teu reino. Ou seja, veja como eles oravam a Deus quando tomavam posse do pão. Eles diziam: damos-te graças. Veja, é a mesma oração que os judeus faziam. Agradeciam a Deus pelo pão e por tudo que Deus estava fazendo e realizando por eles. E da mesma forma, aquela igreja, a igreja apostólica e os apóstolos diziam: nosso Pai, ou seja, Pai, o Deus Criador, aquele que formou todas as coisas. E eles vão dizer: pela vida e pelo conhecimento que tu revelaste através de Jesus Cristo, teu Filho. Mas agora, eles vão tomar como parte da oração a pessoa de Jesus. Algo que os judeus não faziam. Porque os judeus ainda não tinham conhecimento de Jesus. Não tinham conhecimento da graça do Evangelho.
E por isso, por não conhecerem, eles não colocavam Jesus na oração da ceia. Mas os cristãos do primeiro século e os próprios apóstolos, quando tomavam posse do pão, eles colocavam Jesus nas suas orações. Eles entenderam que isto era um mandamento, uma ordenança do próprio Jesus e do próprio apóstolo Paulo. E eles oravam assim: damos-te graças, nosso Pai, ou seja, Deus soberano, pela vida e pelo conhecimento que tu revelou através de Jesus Cristo, o teu Filho. Ou seja, eles vão dizer: muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez pela vida, pelo pão de cada dia, mas muito mais obrigado a Deus. Eu quero ser muito mais grato, porque tu nos desse conhecimento e revelou o teu Filho Jesus Cristo para nós. Veja que coisa maravilhosa. Eles vêm, através de uma oração, invocar a Deus e agradecer a Deus pelo conhecimento que eles puderam ter da pessoa de Jesus e como isso transformou a vida deles. Eu quero falar rapidamente sobre esse conhecimento que todos nós precisamos buscar. O apóstolo Paulo, ele fala em a carta a 1 Timóteo, ele diz assim, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Os judeus ainda não oravam como os apóstolos e como a igreja primitiva, porque eles não tiveram conhecimento de Jesus Cristo ainda. E eles viviam ainda na lei, e por isso eles não oravam da mesma forma. Mas os apóstolos, a primeira igreja, tinha um conhecimento vivo a respeito de Jesus. Porque Jesus, ele já tinha andado em nosso meio, tinha morrido na cruz. E tudo aquilo que ele ensinou, ele passou aos apóstolos. E os apóstolos fizeram discípulos. E esses discípulos fizeram outros discípulos. E todos foram sendo ensinados acerca de Jesus Cristo. Como diz em Mateus capítulo 28, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos e ordenanças que tenho vos ensinado. Então isto é uma ordenança de Jesus, nós passarmos o conhecimento a respeito da sua pessoa, para que todo mundo possa ser salvo. E o apóstolo Paulo diz isso a Timóteo: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É o primeiro desejo de Deus. Ezequiel vai dizer que o desejo de Deus não é que os homens morram, nem que os ímpios morram. Apesar de Deus se alegrar na morte do justo, ele se entristece muito com a morte do ímpio, por não conhecer a pessoa de Jesus. E não por não ter tido não a chance, mas sim não ter optado pela graça divina. Veja, é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que conhecimento é este? A pessoa de Jesus. A resposta é esta: Deus deseja que o ímpio, que aqueles que estão no mundo perdidos, os homens naturais, venham ter um encontro com a pessoa de Jesus, através da sua palavra e através da revelação da sua palavra. E o apóstolo Paulo diz isso: é o desejo de Deus, que todos venham conhecer de verdade Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, e terem um relacionamento íntimo com Ele. E por que o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo? Em 2 Pedro capítulo 1, verso 5, o apóstolo Pedro vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer por que o desejo de Deus é que os homens venham ter o conhecimento de Jesus Cristo. Ele vai dizer porque o Deus desse século, ele está se referindo ao diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus deseja que os ímpios, que aqueles que praticam a impiedade e vivem de forma ímpia, afastados de Deus, afastados do conhecimento da pessoa de Jesus, possam se converter, porque o diabo, o príncipe deste século, cegou o entendimento de muitos, e ele não permite que a glória do Evangelho e o conhecimento de Cristo Jesus chegue ao coração, chegue à alma. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o Evangelho nesse tempo, nesse momento, anunciar a glória de Deus, mostrar às pessoas o como Jesus é bom, o como Jesus é maravilhoso,
e o como Jesus transformou a nossa vida através dos nossos testemunhos. Então, irmãos, depois de nós passarmos a ter o primeiro conhecimento de quem é Jesus, o que ele fez por nós na cruz do Calvário, a sua expiação, a sua morte, e que fomos justificados pela sua morte, pelo seu sangue. Depois de termos esse superficial conhecimento, e depois de nós aceitarmos Cristo em nosso coração, este é o primeiro fundamento para nós agora criarmos asas e começarmos a darmos voos mais longos e voos maiores para o maior conhecimento. E o apóstolo Pedro vai falar sobre esse maior conhecimento. Veja, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude, o conhecimento. Veja, o apóstolo Paulo aqui fala sobre fundamentos. Ele fala da primeira fé, esta fé a qual você viveu lá no teu primeiro amor. Você reconheceu Jesus. Você passou a ser apaixonado por Jesus. Você passou a amar Jesus de todo o coração. Você está no primeiro amor, ou viveu o primeiro amor. Esse é o primeiro fundamento, a fé. O apóstolo Paulo diz, veja, é muito bom viver esse momento, mas é melhor ainda, se empenhe para acrescentar essa fé virtudes. E essas virtudes que vocês vão amadurecer dentro de vocês, ela vem a dar voz ao conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento profundo da pessoa de Jesus. Esse conhecimento que vai fazer vocês crescerem e amadurecerem espiritualmente. E 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro vai dizer mais. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Assim como Jesus. Ele cresceu na graça, estatura, mas também no conhecimento de Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro também vem fazer esse pedido à igreja. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, devemos buscar esse conhecimento que vem de Deus. Precisamos buscar esta comunhão que vem de Deus para nós. E com isso podemos crescer. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Colossenses, veja, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que é conhecer a Deus, se não também conhecer a sua vontade? O que Ele deseja para mim? Qual é os dons que Ele deseja derramar sobre as minhas vidas? Conhecer a vontade de Deus, que já está pré-estabelecida antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus agora deseja revelar a mim, para que eu possa seguir esse caminho e realizar a sua vontade. Colossenses capítulo 1, verso 10, ele vai dizer, e isso é para vocês, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, depois de eu conhecer a vontade de Deus e saber o que Ele quer para mim, através do conhecimento que eu passo a ter de Cristo, eu passo também a conhecer a vontade dEle, e agora eu passo a andar de maneira digna da vontade e da vocação pelo qual eu fui chamado. Veja, para que vocês possam em tudo frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Veja, o apóstolo Paulo diz isso à igreja de Colossenses. Veja, quando eu estou debaixo da vontade, quando eu tenho conhecimento, eu passo a frutificar de verdade, de maneira prática. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz que em Colossenses capítulo 2, verso 3, que em Cristo está todo o conhecimento que precisamos. Veja, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo tesouro, toda sabedoria, todo conhecimento não estão nos filósofos. Estão nos filósofos que falam de Deus e que não são ateus, mas são pessoas que creem na pessoa de Jesus, que podem nos trazer coisas louváveis e coisas que possam nos encaminhar mais e mais para um pleno conhecimento de Cristo e muito mais. Buscarmos o conhecimento de Deus através da sua própria palavra que está diante de nós e foi revelada para os nossos corações através da atuação do Espírito Santo. Veja, o apóstolo Paulo diz mais aos Colossenses,
Se revistam do novo, ou seja, do novo conhecimento que vocês têm agora, o qual vocês estão sendo renovados por esse conhecimento diariamente, até chegarem à imagem do Criador. Veja, vocês precisam crescer ao ponto de se tornarem a própria imagem de Cristo, ou seja, Cristo brilhar em vós. Vocês reluzirem a pessoa, a imagem de Cristo. Que coisa tremenda. Então, irmãos, o desejo de Deus é esse, que nós cheguemos a esse conhecimento. Que não somente cheguemos a esse conhecimento. O apóstolo Paulo, ele ora em Filipenses capítulo 1, no verso 9, assim: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo ora, Paulo pede, ele implora a Deus para que a igreja de Filipenses crescesse no conhecimento, amadurecesse no conhecimento de Cristo Jesus. Veja, em Colossenses capítulo 1, verso 9, ele vai também orar pela igreja de Colossos. Veja, por essa razão, desde o dia em que conheci vocês, não deixo de orar por vocês, pedindo a Deus que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entendermos que Deus deseja trazer a nós esse conhecimento que está em Cristo Jesus. E depois de passarmos a termos esse conhecimento, possamos crescer em graça, podemos crescer em virtudes, podemos crescer no amor de Deus para com todos os homens. Eu quero aqui trazer rapidamente uma explicação de um grande homem, de um grande espiritualista chamado Inácio de Loyola. No seu livro, num dos seus escritos, ele vai exemplificar, ou seja, ele vai distinguir o que é conhecimento e o que é espiritualidade. Porque vocês sabem, automaticamente que eu passo a conhecer Cristo, passo a ter mais conhecimento de Cristo, a minha espiritualidade aumenta, a minha santidade aumenta, eu progrido em direção à espiritualidade. Inácio de Loyola, ele vai destrinchar esse assunto sobre espiritualidade, porque ele era um homem espiritual, ele era um homem devotado a Deus, e ele vai de forma distinta fazer uma descrição abstrata e analisar o que é de verdade esse conhecimento que leva à espiritualidade. Ele vai dividir a espiritualidade em dois segmentos. O primeiro segmento que ele vai falar é sobre a espiritualidade existencial. Ele vai dizer que no primeiro e mais profundo nível de ação, a espiritualidade vive nas decisões e ações conscientes que fazem a pessoa ser quem ela é. A espiritualidade é a linha contínua de ação que modela a identidade de uma pessoa. Ou seja, o grande Inácio de Loyola, esse grande homem de Deus, ele vai dizer que a pessoa que é espiritual, ela mostra a sua espiritualidade através da sua prática de vida, através do seu cotidiano. Ele fala que a pessoa passa a ter uma linha contínua de ação que modela a sua própria identidade, o seu próprio ser, baseado na sua espiritualidade, no seu conhecimento que ele vai tendo de Cristo. Segunda coisa, ele vai dizer que a espiritualidade tem um nível na vida daquele que cresceu no conhecimento, ele vai falar reflexivo. Ou seja, a pessoa que é espiritual, a pessoa que conheceu Jesus e passa a conhecer Cristo de forma profunda, ele passa também a se referir de forma teórica. Ele passa agora a ter uma visão teórica da própria vida humana, em termos de ideias, em termos de ideais e de valores supremos. Ou seja, ele passa a ver a vida por um outro foco. Ele passa a ter uma percepção daquilo que está à sua volta, de uma maneira espiritualizada. Ou seja, o grande Inácio, ele fala que estes dois níveis interagem constantemente na pessoa e no indivíduo que reflete a glória de Jesus. Ou seja, na prática diária, ou seja, a espiritualidade ela é mostrada na prática diária
E segunda coisa, ela passa a ser uma reflexão que a gente passa a fazer todos os dias a nós mesmos, para a nossa alma, como um exercício contínuo da alma. Eu passo a refletir nas coisas de Deus. Eu passo a refletir na vida após a morte. Eu passo a refletir na comunhão que eu devo ter para com os irmãos. Eu passo a refletir em coisas sãs, em coisas sagradas. Ou seja, eu passo a viver a espiritualidade na prática, na minha vida cotidiana. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que quando Jesus fala, rememorem, façam uma recordação, ele está dizendo, lembrem-se de tudo aquilo que vocês aprenderam, que vocês tomaram conhecimento. Lembre-se da minha morte, lembre-se do meu sacrifício, lembre-se da justificação que vocês receberam, lembre-se do perdão que vocês receberam através do ato de cruz. Lembrem-se que agora vocês são novas pessoas, vocês são pessoas agora transformadas pelo Espírito Santo. Lembre-se, façam rememorações sempre que vocês estiverem diante do pão, diante do vinho, diante do suco da vide. Lembrem-se. Eu gosto de um comentário de um grande homem chamado Skolgal, aonde ele vai dizer que quem ama coisas inferiores e sórdidas, por meio delas se torna baixo e vil. Mas um afeto nobre e bem colocado faz com que o espírito progrida e melhore em direção à conformidade com as perfeições que ele ama. Ou seja, o que ele está querendo dizer isso, Skolgal, no seu livro A Vida de Deus na Alma do Homem? Ele está querendo dizer o seguinte: depois que você passa a ter um conhecimento de Deus, Cristo passa a ser tudo para você. Você deixa os pensamentos vios, as coisas baixas, tudo aquilo que não vai te acrescentar e vai te edificar coisas espirituais. E agora você passa a ter afetos nobres. Você passa a ter valores nobres. Você passa a progredir espiritualmente, porque você passa agora a andar em perfeição e em direção à conformidade da maior perfeição que existe, que é Cristo Jesus. Então, as imagens destas se apresentam com frequência à nossa mente. Veja, passam a fazer parte. Nós começamos a pensar espiritualmente. Então, veja, isto passa a constituir a nossa própria alma e passa a nos amoldar, passa a nos modelar. E nós passamos a ser a semelhança de Cristo Jesus. Interessante isso. Então, irmãos, que agora nós possamos fazer essa rememoração. Podemos agora colocar de forma reflexiva todo o ato de Cristo na cruz do Calvário. Tudo que Ele já fez por nós. Tudo que Ele está fazendo por nós. Cada sacrifício de Cristo. Cada revelação que Ele nos dá. Cada momento que temos com Ele. Cada livramento. Cada alimento que Ele coloca em nossas mesas. Nós precisamos fazer uma rememoração. Uma recordação. E sermos gratos a Deus. E sermos gratos à pessoa de Jesus. E nos recordarmos a Ele sempre. Sempre pela sua graça. Eu quero, neste momento, orar pelo pão e pelo vinho. Amém? Eu quero que você pegue o seu pão, que você pegue o seu vinho neste momento, pegue a sua Bíblia, abra em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 24, verso 23. Amém? Aqui está o meu vinho. Eu tirei uma foto aí e coloquei no grupo. Amém? Aqui está meu vinho. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele o partiu. Desculpe. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos partir o pão,
Se você está sozinho, amém? Você não precisa partir o pão, você apenas come o pão comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele tomou o cálice. Ele disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que vocês beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tomamos todo o cálice do Senhor. Amém. Vai cantar o hino? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua vida. A minha oração é que vocês venham receber de Deus nesta noite toda a provisão que vocês necessitam para a glória de Deus Pai. Vamos louvar Alvo, mas que é neve, que está na nossa harpa, no capítulo 39, número 39, desculpe. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Sim, de todo pecado
Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia, vamos louvar. Alvo mais que a neve, que Deus entre na tua casa agora. Que a presença de Deus entre no teu coração. Que você seja tocado pela presença do Espírito Santo. Que você seja cheio da graça de Deus. Que a mão de Deus esteja sobre você, sobre teus filhos, sobre teu esposo, sobre tua esposa, sobre teu casamento, sobre o teu pai, sobre tua mãe, sobre teus amigos. Que Deus agora invada cada casa. Que Deus tome o nosso governo, nosso presidente, nossos ministros. Que o Senhor tome todos os poderes constituídos. Aleluia. Glória a Deus. Ó Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Nós oramos por cada um deles. Que as tuas mãos poderosas agora venham a ser como uma avalanche de bênçãos sobre eles, sobre a casa, sobre as finanças, ó Pai, sobre a saúde dos teus servos, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos agora, debaixo da tua unção, ó Pai, na tua presença, ante o teu Espírito Santo, que o Senhor quebre todas as amarras, que o Senhor lance por terra toda a fúria do diabo. Ó Deus, nós cremos agora no teu agir, aonde existe morte, nós profetizamos vida, aonde existe enfermidade, haja cura, aonde existe a depressão, entre a alegria, aonde houver a discórdia, que entre, ó Pai querido, a harmonia, vai quebrando agora com toda obra maligna, com todo o espírito, ó Pai querido, satânico, com todo o espírito de trevas. Nós abençoamos a casa dos teus filhos, nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor coloque um prato perante eles espiritual, aonde venham ter, ó Pai querido, neste momento, e serem saciados pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, ó Deus. Seja abençoado, se sinta abençoado nesta noite, amém? Eu quero falar rapidamente com vocês, ok? Para que vocês não se esqueçam, amém? Um recado aqui da nossa missionária Ana Cláudia, de se inscrever na nossa página no YouTube, amém? Não se esqueçam, se inscrevam lá, curtam, assistam a pregação, as pregações, compartilhem também. Isso pode ser de muito, e vai ser com certeza de uma grande ajuda para aqueles que estão aí deprimidos, oprimidos dentro de casa, ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais propagarmos a palavra, mais estaremos crescendo na graça e no conhecimento e evangelizando. Amém? Irmão, desculpe aí, nós estamos fazendo a primeira ceia online, nunca fizemos. Amém? É até complicado a gente ficar aqui se localizando, se centralizando aqui, sabe, na câmera, mas eu creio que nós vamos estar ali aperfeiçoando com o tempo, e que o nosso desejo maior é que os irmãos possam ter ouvido a palavra, possam ter sido alimentados pela palavra. Amém? Que vocês tenham um ótimo domingo, que vocês continuem vigiando, se protegendo, botando a máscara, usando álcool, se puder em quarentena, aqueles que não vão trabalhar amanhã e durante a semana. Não fiquem brincando, não fiquem passeando. Vamos obedecer às ordens daqueles que estão acima de nós. Amém? Eu desejo a todos um feliz domingo e uma ótima semana. Uma semana de paz, de graça e de muita prosperidade. Amém?